Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo? Eu tenho estudado muito, estou um pouco cansada. Arranjei um tempinho agora para a gente terminar a parte que faltou do Karma Yoga, a quarta parte do livro Os Quatro Caminhos Yogis da Autorrealização de Swami Vivekananda. Vamos lá, a quarta parte. A roda do mundo dentro de uma roda é um terrível mecanismo. Só há duas maneiras de se sair dela. Uma é abandonar toda preocupação com a máquina, deixá-la andar e ficar de lado, abandonar nossos desejos. Isto é muito fácil de dizer, mas quase impossível de fazer. A outra maneira é mergulhar no mundo ou aprender o segredo do trabalho. Não fujais das rodas da máquina do mundo, mas permaneceis dentro dela ou aprendei o segredo do trabalho. Através do trabalho adequado, feito no interior, também é possível realizar. Este universo é apenas uma parte da existência infinita, atirada a um molde peculiar, composto de espaço, tempo e causalidade. Segue-se necessariamente que só pode existir lei dentro desse universo condicionado. Para dele, para além dele, não pode haver lei alguma. Quando falamos do universo, queremos falar apenas daquela porção de existência limitada pelas nossas mentes, o universo dos sentidos que podemos ver, tocar, ouvir, conjecturar, imaginar. Só esta porção está sob lei, mas além dela, a existência não pode estar sujeita à lei, porque a causalidade não se estende para além do mundo das nossas mentes. O que quer que fique para além do âmbito de nossa mente e de nossos sentidos não está preso à lei de causalidade, pois não há associação mental de coisas na região além dos sentidos, nem causalidade, nem associação de ideias. Só quando o ser ou existência se amolda em nome e forma é que obedece à lei de causalidade e se diz estar sujeito à lei, porque toda lei tem sua essência na causalidade. Vemos, portanto, que não há essa coisa que chamam livre-arbítrio. Vamos lá, continuando. Recebe a influência de outros agentes e, por sua vez, torna-se uma causa. Mas aquele que foi convertido em vontade, que antes não era vontade, mas que quando cai no molde, espaço, tempo e causalidade, converte-se em vontade humana, é livre. E quando essa vontade sai para fora do molde de espaço, tempo e causalidade, é livre de novo. Da liberdade ela vem, amolda-se a esse cativeiro, e dele sai e regressa de novo à liberdade. Tem-se indagado, e quem procede a este universo, em quem ele repousa, e para quem ele vai, e tem-se respondido que ele vem da liberdade, repousa no cativeiro e volta à liberdade novamente. Assim, quando falamos do homem como do ser infinito que se manifesta, queremos dizer que apenas uma partícula disso é homem. Este corpo e esta mente que vemos são apenas uma parte do todo, apenas um ponto do ser infinito. Este universo todo é apenas uma partícula do ser infinito e todas as nossas leis, nossos cativeiros, nossa alegria e nossos desgostos. Nossas expectativas estão apenas dentro deste pequeno universo. Todo o nosso progresso e regressão estão dentro do seu pequeno perímetro. Para adquirir a liberdade, devemos transpor os limites desse universo. Não pode se encontrar aqui equilíbrio perfeito ou o que os cristãos chamam paz que ultrapassa toda a compreensão. Não pode ser adquirida neste universo nem no céu, nem em parte alguma onde nossa mente e pensamento possam atingir, onde os sentidos possam sentir ou que a imaginação possa conceber.
Tal lugar não nos pode dar liberdade, porque todos os lugares assim estariam dentro do nosso universo. O nosso universo é limitado pelo espaço, tempo e causalidade. Pode haver lugares que sejam mais etéreos do que esta nossa Terra, onde os prazeres sejam mais agudos, mas mesmo esses lugares estarão dentro do universo e, portanto, onde, sob o cativeiro da lei. Assim temos de ir além, e a verdadeira religião começa onde o universo termina. Aqui terminam essas pequenas alegrias e desgostos e esse conhecimento das coisas e começa a condicionar, e começa a realidade. Enquanto não abandonarmos a sede de viver, o forte apego a essa nossa existência transitória, condicionada, não teremos esperança de obter sequer um relance daquela infinita liberdade do além. A razão percebe então que há apenas uma maneira de obter aquela liberdade, meta de todas as mais nobres aspirações da humanidade. E essa maneira é renunciada, esta pequena vida renunciando, este pequeno universo renunciando esta terra, renunciando o céu, renunciando o corpo, renunciando a mente, renunciando tudo quanto é limitado e condicionado. Se renunciarmos nosso apego a esse pequeno universo de sentidos da mente, imediatamente seremos livres. A única forma de sair do cativeiro é transcender os limites da lei e transcender a causalidade. É, porém, uma coisa muitíssimo difícil renunciar ao apego a este universo. Poucos já o conseguiram. Há duas maneiras de fazer isso mencionadas em nossos livros. Uma é chamada neti. Neti, isso não. Isso não. É aquilo que a gente leu na primeira parte desse livro. A negação daquela coisa que você quer se livrar. Quando ela vem para você, você diz, não, eu não quero isso. E não pensa mais e não procura mais. A outra é chamada iti, isto. A primeira é a forma negativa e a segunda é a forma positiva. A forma negativa é a mais difícil. Só é possível para homens de altíssima mente e vontades gigantescas, que apenas se erguem e dizem, não, não receberei isto. E a mente e o corpo obedecem à sua vontade e eles têm sucesso. Mas essas pessoas são muito raras. A vasta maioria da humanidade escolhe a maneira positiva, o caminho através do mundo, fazendo uso de todos os cativeiros para romper esse mesmo cativeiro. Essa também é uma forma de renúncia, feita tão só lenta e gradualmente através do conhecimento das coisas, do gozo das coisas, obtendo-se assim experiência e conhecendo a natureza das coisas, até que finalmente a mente os deixe partir todas e se torne desapegado. A primeira forma de obter o desapego é através do raciocínio, e a última é através da razão e da experiência. A primeira é o caminho do Jnana Yoga, o desapego pelo raciocínio, que se caracteriza pelas ações práticas. Todos devem trabalhar no universo. Somente aqueles que estão perfeitamente satisfeitos com o eu, cujos desejos não vão além do eu, para quem o eu é tudo, só esses não trabalham, o resto deve trabalhar. Uma corrente d'água precipitando-se do seu leito normal, tomba num vácuo e forma um redemoinho. Depois de fluir um pouco nesse redemoinho, emerge novamente sob a forma de correntes livres, continuando então sem tropeçar. Cada criatura humana é como essa corrente. Toma no redemoinho e fica envolvida neste mundo de espaço, tempo e causalidade. Rodopia um pouco, exclamando: meu pai, meu irmão, meu nome, minha fama, e finalmente dele emerge livre, obtendo mais uma vez sua liberdade original. Todo o universo está fazendo isso. Saibamos ou não, sejamos ou não conscientes disso, todos estamos trabalhando para sair do sonho do mundo.
A experiência do homem no mundo é feita para possibilitar-lhe a saída de seu redemoinho. O que é Karma Yoga? O conhecimento do segredo da ação. Vemos que todo o universo trabalha para quê? Para a salvação, para a libertação. Desde o ato até o mais alto ser, trabalham todos para o mesmo fim. Liberdade para a mente, para o corpo e para o espírito. Todas as coisas estão tentando conseguir liberdade, fugindo ao cativeiro. O sol, a lua, a terra, os planetas, todos estão tentando escapar do cativeiro. As forças centrífugas e centrípetas da natureza são realmente típicas do nosso universo. Para encontrar saída do cativeiro do mundo, temos de atravessá-lo lento e seguramente. Pode haver pessoas excepcionais dos quais acabei de falar, que conseguem ficar de lado e abandonar o mundo, como a cobra que abandona sua pele e fica a olhar para ela ali ao lado. Não há dúvida que esses seres excepcionais existem. O resto da humanidade, porém, deve ir lentamente através do mundo do trabalho. Karma Yoga mostra o processo. Através do mundo do trabalho. Karma Yoga mostra o processo, o segredo e o método de fazer isso com os melhores resultados. Que diz ela? Trabalhar incessantemente, mas abandonar todo apego ao trabalho. Não vos identifiqueis com coisa alguma. Mantede vossa mente livre. Tudo isso que vedes, as dores, angústias, são apenas condições necessárias neste mundo. Pobreza, riqueza e felicidade são momentâneos apenas. Não pertence absolutamente à nossa natureza verdadeira. Nossa natureza está muito além das angústias e da felicidade, além de qualquer objeto de sentidos, além da imaginação. Ainda assim, devemos continuar trabalhando todo o tempo. A angústia surge do apego, não do trabalho. Assim que nos identificamos com o trabalho que fazemos, sentimos-nos angustiados, mas se não nos identificamos com ele, não sentiremos essa angústia. Se um belo quadro pertencente a outra pessoa se incendeia, o homem geralmente não se toma angustiado, mas quando é seu próprio quadro que se queima, quão angustiado ele se sente. Por quê? Ambos eram quadros muito belos, talvez cópia do mesmo original, mas num caso é muito maior a angústia sentida do que no outro. Isso se dá porque num caso ele se identifica com o quadro, no outro caso não. Esses eu e meu causam toda a angústia. Com um senso de posse vem o egoísmo faz angústia. Todo ato ou pensamento egoísta torna-nos apegados a algo, imediatamente nos tornamos escravos. Portanto, Karma Yoga diz-nos que gozemos a beleza de todos os quadros do mundo, mas não nos identifiquemos com nenhum deles. Nunca digitais meu, sempre que dizemos de uma coisa que é minha, a angústia aparece imediatamente. Não digais sequer meu filho em nossa mente. Se eu fizerdes, virá a angústia. Não digais minha casa, não digais meu corpo, toda a dificuldade está aí. O corpo nem é vosso, nem meu, nem de ninguém. Esses corpos vêm e vão segundo as leis da natureza, mas nós somos livres, permanecendo alheios como testemunhas. Esse corpo não é mais livre do que um quadro numa parede, porque nos apagaremos tanto a um corpo. Se alguém pinta um quadro, faz isso e passa. Não projetais o tentáculo do egoísmo que diz, devo possuir isso. Assim que ele é projetado, tem início a angústia. Aqui estão duas formas de resistir de todo o apego. Uma é para os que não acreditam em Deus ou em qualquer auxílio exterior. Esses são deixados aos seus próprios recursos e têm simplesmente que trabalhar por sua própria vontade, com os poderes de sua mente e discernimento, dizendo: não devo ser apegado. Para os que acreditam em Deus, há um outro caminho que é o menos difícil. Eles dedicam os frutos do trabalho ao Senhor.
Trabalho e jamais se apega aos resultados. O que quer que vejam, sintam, ouçam, façam, é para Ele. Para qualquer bom trabalho que nos aconteça fazer, não reclamemos louvores ou benefícios. O trabalho pertence ao Senhor e os frutos devem ser entregues a Ele. Fiquemos de lado e pensemos que somos apenas servos, obedecendo ao Senhor nossa mente, e a cada impulso para a ação nos vem dele, a cada momento. O que quer que cultueis, o que quer que compreendeis, o que quer que façais, ofertai tudo a ele e ficai em paz. Fiquemos em paz perfeita, conosco mesmo, e dediquemos todo o nosso corpo e nossa mente e tudo mais como sacrifício eterno ao Senhor. Em lugar do sacrifício que manda derramar oferendas no fogo, façamos esse grande sacrifício, noite e dia. O sacrifício do nosso pequeno eu. Procurei riquezas neste mundo e tu foste a única riqueza que encontrei. Sacrifico a ti a minha pessoa. Procurei alguém para amar e tu és o único bem amado que encontrei. Sacrifico a ti a minha pessoa. Repitamos isto dia e noite e digamos: nada para mim, não importa que sejam coisas boas, mas ou indiferentes, não me interesso por elas. Sacrifico tudo a W. Dia e noite renunciemos nosso eu aparente, até que se torne um hábito para nós. Ou fazemos isso até que isso nos penetre no sangue, nos nervos, no cérebro e todo o corpo. A cada momento esteja obediente a essa ideia de renúncia do eu. Entrar então no campo da batalha, com o toar do canhão e o fragor da guerra, e vereis que está livre e em paz. Carme Yoga ensina-nos que a ideia comum de dever está em plano inferior. Ainda assim, todos nós temos de cumprir nosso dever. Apesar disso, podemos ver que esse senso peculiar de dever é muitas vezes uma grande causa de angústia. O dever torna-se como uma doença para nós. Toma conta de nós e faz-nos uma vida detestável. A maldição da vida humana. Esse dever, essa ideia de dever é o sol do auge do verão, que vem crestar a alma recôndita da humanidade. Olhai para esses pobres escravos do dever. O dever não lhes dá tempo de fazer suas orações, não lhes dá tempo para se banharem. O dever está sempre sobre eles. Saem e trabalham. O dever está sobre eles, isto é viver como escravo. Por fim, tombando na rua e morrendo arreados como os cavalos, isto é o dever, tal como é entendido. Nossa. O único verdadeiro amor, o único verdadeiro dever é ser desapegado e trabalhar como seres livres, obedecer todo o trabalho a Deus. Todos os nossos deveres aí estão. Abençoados somos nós que nos vemos dispensados aqui. Servimos durante nosso tempo, e se o fazemos mal ou bem, quem o sabe? Se o fazemos bem, não teremos os frutos. Se o fazemos mal, também não nos importamos. Repousai, sede livres e trabalhai. Que é o dever, afinal? É realmente impulso da carne ou o nosso apelo? E quando o apelo se estabelece, chamamos de dever. Por exemplo, nos países onde a gente não se casa, não há dever entre marido e mulher. Quando vem o casamento, marido e mulher vivem juntos por causa do apego. E essa espécie de vida em comum fica estabelecida depois de gerações, e uma vez estabelecida torna-se um dever. Trata-se, por assim dizer, de uma espécie de moléstia crônica. Quando o apego se torna crônico, batizamos-lhes com o Altíssimo
sonante nome de dever. Juncamo-lo de flores, fazemos soar por eles trombetas, recitamos a propósito desse texto sagrado, então. O mundo inteiro luta, e os homens animadamente se roubam uns aos outros por amor a esse dever. O dever é bom até o ponto em que detém a brutalidade. Para os tipos comuns de homem que não podem ter qualquer outro ideal, ele é de certa forma bom, mas os que desejam tornar-se karma-yogis deve atirar para longe a ideia de dever. Não há dever para vós e para mim. O que quer que tenhais de dar ao mundo, daí sejam como for, mas não como dever. Não aceitei qualquer pensamento nesse sentido. Não sejais compelidos, porque sereis compelidos. Tudo quanto fazeis sob compulsão gera peso. Entregai tudo a Deus. Nessa tremenda violenta fornalha, onde o fogo do dever cresta toda a gente, bebei esta taça de néctar e sede felizes. Nós estamos simplesmente cumprindo sua vontade e nada temos a ver com recompensas e punições. Se desejais a recompensa, deveis ter também a punição. A única maneira de escapar à punição é desistir da ideia de recompensa. A única maneira de escapar à angústia é abandonar a ideia de felicidade, porque as duas estão presas umas às outras. De um lado está a felicidade, de outro a angústia. De um lado está a vida, do outro a morte. A única maneira de transpor ambas é abandonar o amor à vida. A vida e a morte são as mesmas coisas, vistas de pontos diferentes. Assim, a ideia da felicidade sem angústia, ou de vida sem angústia, ou de vida sem morte, é muito boa para meninos de escolas e crianças. Mas o pensador vê em tudo isso uma contradição em termos e abandona ambas. Não busquei louvores, não busquei recompensa pelo que quer que tenhas feito. Tal terminamos de realizar uma boa ação. Começamos a desejar crédito por ela. Mal damos dinheiro para alguma obra de caridade, já queremos ver nossos nomes citados nos jornais. A angústia surge como resultado de tais desejos. Na presença de uma providência sempre ativa, que observa mesmo a queda de um pardal, como pode um homem ligar qualquer importância ao seu próprio trabalho? Não será blasfêmio fazer tal coisa, quando sabemos que ele cuida das mínimas coisas deste mundo. Só nos cabe ficar diante dele em veneração e respeito, dizendo: tua vontade será cumprida. Os homens superiores não podem trabalhar, porque neles não existe apego. Os que se tornaram sempre associados com o eu, não há trabalho para eles. São eles realmente os mais elevados da humanidade, mas além deles todos os demais têm de trabalhar. Em assim trabalhando, jamais devemos pensar que podemos ajudar sequer a mínima coisa existente nesse universo. Não o podemos. Só nos ajudamos a nós mesmos nesse ginásio do mundo. Esta é a atitude adequada para o trabalho. Renunciar a todos os frutos do trabalho. Fazer bem por amor ao bem. Então, e só então virá o perfeito desapego. Os liames do coração serão assim rompidos e colheremos a liberdade perfeita. Essa liberdade é realmente a meta do Karma Yoga. A ideia que em seguida encaramos é a da igualdade. A promessa de um milênio tem sido um grande incentivo para o trabalho. Muitos religiosos a pregam como uma das suas doutrinas, isto é, que Deus está para vir governar o universo, e então não haverá diferença absolutamente nenhuma nas condições. Ou os
que pregam tal doutrina são meros fanáticos, e os fanáticos são realmente os indivíduos mais sinceros da humanidade. O cristianismo foi pregado precisamente na base da fascinação desse fanatismo, e foi isso que o tomou tão atraente para os escravos gregos e romanos. Eles acreditavam que sob a religião milenar não mais haveria escravidão, que existiria fartura de coisas para comer e beber, portanto, se constituíram em rebanho em torno dos padrões cristãos. Os que pregaram a ideia de início eram naturalmente fanáticos e ignorantes, mas muito sinceros. Nos tempos modernos, essa aspiração milenar é expressa em termos de igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Também isso é fanatismo. A verdadeira igualdade jamais existiu e jamais existirá sobre a terra. Como podemos ser todos iguais aqui? Essa impossível espécie de igualdade implica em morte total, o que faz deste mundo o que ele é, o equilíbrio perdido no estado original, que é chamado caos. Houve equilíbrio perfeito. Como vieram então todas as forças formadoras do universo? Pela luta, pela competição, pelo conflito. Suponhamos que todas as partículas da matéria fossem mantidas em equilíbrio. Haveria algum processo de criação? Sabemos através da ciência que isso seria impossível. Perturbai um lençol de água e vereis que cada partícula de água tenta acalmar-se de novo, correndo ao encontro da outra. Da mesma maneira, o fenômeno a que chamamos universo, todas as coisas que nele existem, estão lutando para alcançar o estado de perfeito equilíbrio. De novo, aparece a turbulência e de novo temos combinação e criação. Desigualdade é a própria base da criação. Ao mesmo tempo, as forças que lutam para obter igualdade são tão necessárias à criação como as que destroem essa igualdade. Igualdade absoluta, que significa perfeito equilíbrio de todas as forças em todos os planos. Que significa perfeito equilíbrio de todas as forças em luta em todos os planos, jamais poderá existir neste mundo. Antes que alcanceis tal estado, o mundo ter-se-ia tornar de todo inadequado para qualquer espécie de natureza e não haverá aqui ninguém. Verificamos, portanto, não só que todas essas ideias do milênio e da igualdade absoluta são impossíveis, mas também que se tentarmos levá-las adiante, elas nos conduzirão, sem dúvida alguma, ao dia da destruição. Que faz a diferença entre um homem e outro? É amplamente a diferença no cérebro. Hoje em dia ninguém, a não ser um lunático, dirá que todos nascemos com o mesmo potencial cerebral. Vimos ao mundo com dotes desiguais. Vimos como homens maiores ou menores, e não é possível que nos afastemos dessa determinada condição pré-natal. Os índios americanos viveram neste país durante milhares de anos, e apenas um punhado de vossos ancestrais vieram ter a esta sua terra. Que diferença realizaram estes no aspecto do país? Porque não fizeram os índios melhoramentos nem construir cidades, se eram âmbitos iguais. Com vossos ancestrais aportou ao país uma espécie diferente de energia cerebral. Vieram diferentes complexos de impressões passadas e manifestaram-se absolutamente, não diferenciação é morte. Enquanto este mundo durar, a diferenciação existirá, deverá existir.
O milênio de perfeita igualdade só surgirá quando o ciclo de criação alcançar seu fim. Antes disso, a igualdade não pode existir. Ainda assim, essa ideia de interpretar o milênio é uma grande força motriz. Tanto é necessária a desigualdade para a própria criação como a luta para limitá-la. Se não houvesse luta para nos libertarmos e se voltarmos para Deus, também não teria havido criação. É a diferença entre essas duas forças que determinam a natureza dos motivos dos homens. Haverá sempre esses motivos para trabalhar, alguns tendendo para o aprisionamento e outros para a liberdade. A roda desse mundo dentro de uma roda é um mecanismo terrível. Se pomos nossas mãos nela, assim que somos apanhados, desaparecemos. Todos os pensamentos que, quando tivermos cumprido um determinado dever, estaremos em paz. Mas antes que tenhamos feito uma parte desse dever, um outro já está à nossa espera. Todos estamos sendo arrastados por essa poderosa, complexa máquina mundial. Só há duas maneiras de se sair dela. Uma é abandonar toda preocupação com a máquina, deixá-la andar e permanecer do lado, desistir de nossos desejos. Isso é muito fácil de dizer, mas quase impossível de fazer. Não sei se em 20 milhões de anos não poderia fazer tal coisa. A outra maneira é se mergulhar no mundo e aprender os segredos do trabalho. Esse é o caminho do Karma Yoga. Não fugir das rodas da máquina do mundo, mas permanecer dentro dela e aprender o segredo do trabalho através de trabalho adequado, feito interiormente. Também é possível realizar. O caminho de saída é através dessa maquinaria. Vimos agora o que é trabalho, é parte do funcionamento da natureza e progresso sempre. Os que acreditam em Deus compreendem isso melhor porque sabem que Deus não é um ser tão incapaz que necessite de nossa ajuda. Embora o universo continue sempre, nossa meta é a liberdade, nossa meta é a abolição do egoísmo. E segundo a Karma Yoga, é pelo serviço que se atinge essa meta. Todas as ideias que visem tomar um mundo perfeitamente feliz podem ser boas forças motrizes para fanáticos, mas devemos saber que o fanatismo dá origem tanto ao mal quanto ao bem. O Karma Yoga pergunta por que desejais um motivo qualquer, a não ser o amor inato da liberdade. Colocai-vos acima dos motivos dignos. Tendes direito ao trabalho, mas não aos frutos dele. O único pode educar-se para conhecer e praticar isso. Diz o Karma Yoga. Quando a ideia de fazer o bem se torna uma parte do seu próprio ser, então ele não mais enfrentará motivos fora de si mesmo. Façamos o bem porque é bom fazer o bem. Quem faz bom trabalho, mesmo para ganhar o céu, aprisiona-se, diz o Karma Yoga. Qualquer trabalho feito com o menor dos motivos egoístas, em lugar de nos fazer livres, forja ainda uma cadeia para nossos pés. Assim, a única forma é abrir mão de todos os frutos do trabalho, desapegar-se deles, saber que este mundo não é nós, nem nós somos este mundo, que realmente não somos o corpo, que realmente não trabalhamos. Somos o eu e eternamente repouso e em paz, porque estaríamos presos ao que quer que fosse. É muito bom dizer que deveríamos ser perfeitamente desapegados, mas de que forma seríamos? Todo bom trabalho que façamos sem motivo ulterior, em lugar de forçar nossa cadeia, romperá os elos da ideia já existente. Cada bom pensamento que enviamos ao mundo, sem pensar em retribuição, será armazenado e romperá um elo da cadeia.
e nos tornará cada vez mais pura, até que nos tornemos os mais puros dos mortais. Deixai-me dizer-vos, em conclusão, umas poucas palavras sobre um homem que levou o ensinamento de Karma Yoga à prática. Esse homem é Buda. Levou-o à prática perfeita. Buda é o único profeta que disse: não me importa conhecer vossas teorias sobre Deus. Que adianta discutir todas as doutrinas sutis sobre a alma? Fazei o bem e sede bons, e isso vos trará a liberdade e a verdade que existir. Em sua conduta na vida, ele era absolutamente destituído de motivos pessoais. Que homem trabalhou mais do que ele? Mostrai-me na história uma personalidade que tenha parado tão alto. Toda a raça humana produziu apenas uma personalidade assim, uma filosofia tão elevada, uma simpatia tão alta. Esse grande filósofo, pregando a mais alta filosofia, ainda assim teve a mais profunda comiseração pelo mais íntimo dos animais, e jamais vindicou algo para si próprio. Ele é o Karma Yoga ideal, agindo inteiramente sem motivo. É o primeiro grande reformador que o mundo viu. Foi o primeiro que ousou dizer: não acrediteis porque vos mostraram alguns velhos manuscritos. Não acrediteis por se tratar de vossa crença nacional. Fizeram acreditar desde a vossa infância. Provai vossa crença e depois que o tiverdes analisado, descobrirdes que lhe fará bem a todos. Então acreditai nela, vivei-a e ajudai outros, porque vossa crença a vivê-la e acreditá-la. Trabalha melhor quem trabalha sem interesse algum, nem por dinheiro, nem por fama, nem por qualquer outra coisa. O homem que fizer isso será um Buda, e dele virá o poder de trabalhar de tal maneira que transformará o mundo. Esse homem representa o próprio, o mais alto ideal do Karma Yoga. Aqui a gente acabou a parte que fala sobre Karma Yoga, e no próximo vídeo nós vamos tentar terminar. Deixa eu ver se dá para terminar. Vamos ver, não sei. A gente está na página 55, que ele vai até 71. Nós vamos tentar terminar no próximo vídeo. Se não der, a gente faz mais outro para terminar. E vai ser sobre Bhakti Yoga, autorrealização através do amor a Deus. Tchau, gente!